O Ceará é o líder de casos e de mortes por Covid-19 no Nordeste. No país, só fica atrás de São Paulo e do Rio de Janeiro, apesar de ser apenas o 8º estado em população no país. O que explica essa disparidade e quais as medidas que podem ser tomadas para combater de modo mais eficaz o avanço da doença? Sobre esta e outras questões, nós vamos conversar com o senador Eduardo Girão, do Podemos, porque a saúde dos cearenses é assunto de Estado. Senador Girão, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Muito obrigado, Silvio. Um grande abraço a todos os telespectadores do programa Assunto de Estado aqui da nossa TV Senado. Senador, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Vamos começar, infelizmente, por esse assunto, que é um assunto muito triste. A gente tem conversado com todos os senadores do nosso programa, que é a situação do Covid-19 no Brasil, especificamente, no seu caso, no estado do Ceará. No último dia 16, o Ceará já havia superado a marca de 5.000 mortes. É só para explicar para os espectadores, o programa, eles sabem, é gravado, esses dados são de 2 dias atrás. 3 meses depois dos primeiros casos serem registrados no estado, o Ceará atingiu essa marca de 5.000 óbitos. Agora já são mais de 81.000 casos no Ceará. Nós temos uns infográficos que estamos mostrando aí para os nossos espectadores com esses dados. Fortaleza, inclusive, tem um número muito grande de casos. Vamos aqui, a taxa de letalidade, 6,24%, quer dizer, 6 em cada 100 pessoas que contraem a doença no Ceará, elas vêm a óbito. O isolamento social está em 40,5%, é o 8º do Brasil, o 8º estado com maior índice de isolamento social. E as cidades com maior número de casos são ali, nós temos Fortaleza com mais de 31.000, em seguida Sobral, Caucaia e Maracanaú. Senador, 9 milhões de habitantes do Ceará, o estado mais populoso, como eu estava dizendo. O que explica o fato do Ceará, que é um estado com menos população, por exemplo, que Pernambuco e Bahia, está com esse número enorme de casos de Covid-19, senador? Olha, dói no coração. Realmente é algo que, como cidadão, não apenas como estou senador, mas a gente percebe a gravidade da situação do nosso estado, não apenas na área da saúde. Nós vivemos a pandemia hoje do coronavírus, que está assolando o nosso estado aí com os índices piores do Brasil, mas também estamos tendo uma grande pandemia da violência e da corrupção, né, no nosso estado. Então, são 3 pandemias ao mesmo tempo que a gente está enfrentando, que o povo libertário do estado do Ceará, um povo receptivo, não sei se você já conhece a nossa terra, já teve a oportunidade de ir, mas é um povo extremamente hospitaleiro, amoroso, e está vivendo essas pandemias todas juntas. Nós temos feito aqui um trabalho de ajudar no que for preciso, mesmo eu acho que o maior sentimento de um ser humano é a gratidão. E a gente, por mais que tenha divergências em alguns aspectos do governo federal, eu tenho uma postura independente aqui no Senado, mas eu tenho que reconhecer o apoio que o Ministério da Saúde tem dado de forma assim, substancial para o estado do Ceará, mandando respiradores, habilitou mais de 400 UTIs nesse período, ou seja, um número, praticamente, o que o Estado solicitou foi habilitado. Um dos estados que mais recebeu esse medicamento, Silvio, me permita falar um palavrão aqui no seu programa, você já se assustou, mas é porque cloroquina virou um palavrão, e é um medicamento que já existe há décadas, e que 86 países do mundo estão utilizando, estados da federação também, logo no início dos sintomas, e o que mais chama a atenção da gente, os hospitais particulares, os planos de saúde, estão recomendando ali, no início do tratamento dos primeiros sintomas, que tem um resultado eficiente para evitar que a pessoa vá para a UTI. E o estado do Ceará...
Essa, inclusive, era uma pergunta que eu ia fazer ao senhor. O senhor defende o uso da cloroquina, né, para o tratamento de pacientes nos estágios iniciais, né? Iniciais apenas. No estado do Ceará estava sendo dado lá para a população na fase já final, ou seja, sem cabimento nenhum. Ninguém defende isso, né? E é impressionante, porque você já entrevistou vários senadores, você sabe, senadores, colegas nossos aqui, tomaram cloroquina junto com outros medicamentos. É isso que a gente defende, é o protocolo. Eu não sou médico, mas acredito que a politização de um medicamento desse, ele não deveria acontecer. Ora, só porque o presidente da República andou defendendo o medicamento, até às vezes por uma questão do ímpeto de querer ajudar, aí quem é contra o presidente começa a desqualificar, começa a dizer que não presta, e não é isso que a gente vê na prática. Eu estou falando de prática, né? Senadores, colegas nossos que usaram, que saíram dessa fase delicada por causa do medicamento, hospitais particulares, eu vou dar 2 exemplos para vocês aqui, o Davi Wip, que é como se fosse um secretário de saúde de São Paulo, é um homem que está à frente da força-tarefa do enfrentamento ao coronavírus. A primeira coisa que ele fez quando foi infectado foi tomar cloroquina. Logo no início, né? Lá em março aí. O doutor Roberto Calil, também do Sírio-Libanês, que é excelência em saúde do Brasil, também tomou. Secretários de saúde, enfim, os médicos estão tomando. E por que o povo pobre, as pessoas que só têm o SUS para recorrer, não tem plano de saúde, não pode ir para o hospital particular, tem dificuldade no meu estado? Eu tenho cobrado isso de uma forma muito serena, muito tranquila, para a gente tentar poupar vidas. Então, a gente vive no estado do Ceará essa situação que envolve uma cegueira ideológica, né? Envolve a questão da violência que tomou de conta do nosso estado e, infelizmente, muitos supostas fraudes. O estado do Ceará está junto daquele consórcio do Nordeste, que envolve ali 9 governadores do Nordeste, que compraram agora, recentemente, aliás, há algum tempo já, 300 respiradores, Silvio, acredite se quiser. Não me pergunte a relação disso, mas eu tenho que dizer a verdade aqui, de empresas ligadas à indústria da maconha. O lobby da maconha foi comprado 300 respiradores por esse consórcio, pagando adiantado 58 milhões de reais, se eu não me engano o valor é esse, e esse dinheiro ele foi pago adiantado e tudo, e não recebeu os equipamentos até hoje. Teve uma operação na Bahia, na Polícia Civil, e eu espero que a verdade venha à tona, porque, como a gente diz aqui no Nordeste, além da queda, seria o coice, né? Porque é um momento de fragilidade da população, um momento de fragilidade, as pessoas sofrendo, indo bilhões e bilhões de reais para os estados e municípios, e a gente ainda vê essa questão aqui de pandemia. Eu tenho 2 projetos, inclusive, tramitando aqui no Senado. Infelizmente, não se teve vontade política ainda de se colocar na pauta, eu tenho cobrado isso publicamente, mas são 2 projetos que um duplica a pena em casos de corrupção, né? Duplica crimes contra a administração pública, e o outro torna esses crimes hediondos. Hediondos, sim. Então, é muito importante que a gente delibere isso, pelo menos para inibir, para prevenir de alguma forma, para que a gente evite aproveitamento, desvios nesse momento que as pessoas precisam de cuidado, de atenção. Sim, senador. O senhor fez um panorama geral da situação na sua primeira resposta, excelente. Vamos então, ponto a ponto, o que o senhor comentou. Essa questão do combate à corrupção, do que o senhor está bastante empenhado para exatamente não acontecer, como o senhor disse, as 3 pandemias simultâneas. O senhor fez referência a essa questão dos respiradores, do consórcio Nordeste, só para esclarecer os espectadores aqui, foi um contrato de fornecimento assinado pelos 9 governadores do estado, por isso chamado de consórcio do Nordeste para aquisição de respiradores. E realmente foram mais de 50 milhões de reais. E essa compra está sendo investigada pelo Ministério Público por suspeita de improbidade administrativa. Aquela referência que o senhor fez da indústria da maconha, que o contrato de fornecimento dos respiradores foi feito com a empresa Hemp Care, que em inglês tem relação, o nome realmente tem relação com a maconha, né? A Polícia Civil
nessa investigação que o senhor citou, prendeu 3 suspeitos lá na Bahia, né? Também teve uma operação sobre isso em Fortaleza, não foi, senador? A Polícia Federal também andou procurando culpados lá, né? Inclusive com a busca e a apreensão, e eu espero que a verdade venha à tona logo, sabe, Silvio, e telespectadores da TV Senado, porque eu acho que essa página, eu fui inspirado pela Operação Lava Jato, né? Estou aqui, nunca tinha sido candidato a nada, nem a síndico de prédio, estou aqui no Senado Federal tentando cumprir com todas as minhas limitações e imperfeições essa missão, e acredito que nós temos que virar essa página da corrupção, porque a maior crise que a gente vive, hoje nós estamos vivendo várias crises no país, né? Uma crise de sanitária, de saúde pública, uma crise econômica muito grande, uma crise política, diga-se de passagem, né? Um dos poucos países que está com todas essas crises junto, mas a maior de todas as crises que a gente vive, sem dúvida nenhuma, é a crise moral, crise da ética do nosso país. Então, eu estou aqui para ajudar, né? Vejo hoje, até fugindo rapidamente aqui, mas já volto do nosso assunto, nós estamos vivendo uma ditadura da toga clara no país, né? E desde o primeiro dia eu assino aqui CPI para se buscar a verdade, da CPI da Lava Toga, para se buscar a verdade analisando impeachments de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Enquanto isso, a gente não abrir essa caixa preta do judiciário, que, diga-se de passagem, tem muita gente correta, eu acho que até a maioria, eu diria isso, de ministros éticos, que cumpridores dos seus deveres e tudo, mas alguns têm indícios muito fortes. E o Senado está se acovardando nisso há algum tempo, não delibera sobre esse assunto, a gente tem cobrado, mas as pessoas estão gostando de política, a população está cobrando, e isso é muito positivo. Eu acredito que vai chegar a hora de a gente fazer esse trabalho. Senador, voltando um pouco agora à questão da cloroquina que o senhor mencionou, já esclareceu sua posição, inclusive, numa resposta anterior, mas eu queria que o senhor comentasse a decisão do governo do estado de Ceará, que recebeu, inclusive já no início de maio, portanto já há mais de um mês e meio, recebeu mais de 300 mil comprimidos da cloroquina enviados pelo governo federal, mas não distribuiu para a população por meio do SUS. É isso, senador? A gente vê muita má vontade, né? Eu tive a oportunidade de conversar com o secretário e... mas acontece que a OMS está falando isso, enfim. Só que a OMS, todo mundo sabe, quem pesquisa um pouco, quem acompanha a mídia, que virou uma casa política, né? Completamente política. E ela fez um estudo, inclusive há uns 20 dias atrás, que tinha totalmente pessoas com interesses lá de indústria de laboratório, tinha pessoas, até escritores de ficção científica, atores, com todo respeito, atores de filmes pornôs, fazendo a pesquisa, e depois eles disseram, não, a pesquisa está errada, vamos refazer. Ou seja, disseram que não valia a cloroquina, que aumentava a mortalidade, depois condenaram a própria pesquisa porque o mundo científico foi em cima e viu um processo científico de pesquisa errado. Então o governo do Ceará se apegou a esse tipo de situação e a gente tem recebido muitas informações aqui de falta de cloroquina em postos de saúde, nas UPAs, em hospitais públicos. Nós temos cobrado isso, né, para que não... Porque foram, como você falou, 302 mil comprimidos. Foi um dos estados que mais recebeu isso. E a gente vê com muita preocupação e angústia, conterrâneos nossos morrendo. Quantos vão precisar morrer para que a gente reflita e tente, pelo menos, coloque essa alternativa? Eu estou falando com a receita médica, tá? Direitinho, porque a gente sabe que tem pessoas que têm problema de hipertensão, de coração, que precisam ter aquele exame do eletrocardiograma antes de usar cloroquina. Agora, é um produto barato, Silvio, é um produto extremamente barato, e isso incomoda a gente que quer lucrar, que quer faturar, a indústria poderosa, a indústria farmacêutica, né? O lobby
que é muito ativo, não tem tanto interesse nisso. Então, eu acredito que o estado do Ceará vive essa pandemia, da segurança também. Queria falar para você, nós tivemos lá no Ceará mais de 1.500 mortes, já 1.500 assassinatos, homicídios nesse período, rapaz. Isso não existe. É uma pandemia totalmente sem controle, né? Então, a gente está perdendo cearenses para a questão da saúde, está perdendo também para a segurança. Eu acho que precisa de uma atenção, precisa de projetos que ajudem as pessoas na ponta, né? De foco social e que se busque realmente o crime organizado na sua, vamos dizer, no seu controle lá, né? No cérebro da questão que se combata. Senador, o estado do Ceará tem falta de estrutura no seu sistema de saúde para enfrentar uma pandemia como essa? Menos de 10% dos 184 municípios do estado tinham estrutura para receber e tratar pacientes graves com a Covid-19, e esses dados são oficiais, né? E por essa razão ficam dependentes do atendimento em grandes cidades. Então, quer dizer, na maioria no interior do Ceará, você não tem estrutura para atender esses pacientes. Como é que se faria uma reformulação do sistema de saúde do Ceará para poder atender melhor a população em situações de gravidade como essa? Olha, você foi muito feliz na sua colocação. Nós temos hoje, quando começou a pandemia, menos de 10% dos 184 municípios cearenses tinham estrutura para atender casos graves da Covid-19. Olha que loucura, menos de 10%, ou seja, nós estamos no ano de 2020. Isso mostra que a saúde nunca foi prioridade, Silvia. Nunca foi prioridade. Nos últimos governos, eu não posso falar pelo último, porque seria leviano de minha parte, mas nos últimos governos do estado do Ceará e também federal, é uma coisa que é uma amplitude maior, o problema é mais complexo do que a gente imagina, nós não tínhamos prioridade nenhuma, a população está aí, na hora que precisou, teve que comprar às pressas respiradores, EPIs e tudo. Então, precisa de uma reformulação, né, de um planejamento, de gestão. Eu acredito que a gestão é uma palavra-chave nisso tudo e a gente espera que, se a partir de agora, com esse exemplo, que se possa ir buscar alternativas para ter uma gestão mais humana, mais solidária e fraterna na saúde do Brasil, não apenas do estado do Ceará. Senadora, no começo da entrevista, o senhor disse, inclusive, deixou claro que o senhor tem uma postura independente no Senado Federal em relação ao governo federal. O senhor apoia o que o senhor considera que é correto, o senhor condena o que o senhor considera naturalmente que não é correto. Então, a gente vai dar uns dados aqui, que foram um levantamento do Ministério da Saúde, do que já foi repassado pelo governo federal para o Ceará, mais de 1,4 bilhão, né, para auxiliar o Ceará e os municípios cearenses. Por exemplo, o Ceará foi o estado do Nordeste que mais recebeu respiradores, né, mais de 100. Então, o senhor acha que, do ponto de vista do suporte federal, a pandemia do Ceará está sendo bem atendida ou poderíamos fazer mais? E outra, o senhor podia fazer um resumo do trabalho que o senhor está desenvolvendo aqui no Congresso Nacional para ajudar nesse sentido? Pronto, o Congresso tem trabalhado muito, vou começar a partir do Senado Federal, vejo um esforço muito grande de todos os colegas, do próprio presidente da Casa, em deliberarmos para aumentar esse colchão social, porque não é só a crise sanitária, é a crise econômica também. Então, nós temos deliberado aqui para ajudar a manter os empregos, o auxílio emergencial para dezenas de milhões de brasileiros nesse momento. O Senado ele não tem medido esforços, embora que pautas que tentam combater a corrupção não prosperam nessa casa, né? Embora eu acho que deveria ser prioridade também, né? Mas eu vejo que o governo federal, com todos esses problemas que ele está hoje enfrentando, e eu tenho muitas críticas, né? Mas eu tenho que reconhecer, ter gratidão, aquilo que
que a gente sabe, é o sentimento mais nobre do ser humano. Não poupou esforços para ajudar o Ceará, não deixou que a ideologia político-partidária do presidente da República ofuscasse a ajuda a um Estado que é governado por outra ideologia completamente diferente, entendeu? Então, eu acho muito importante essa postura que nós estamos tendo no Ministério, mesmo que com o ministro interino. Então, quero aqui agradecer ao ministro Pazuello, a toda a sua equipe, por estar amparando o Estado do Ceará nesse momento tão difícil para os cearenses, e espero que a gente possa cada vez mais, porque mandou respiradores, mas nós precisa de mais. Então, por mais que houve aquele calote, sabe esse calote do consórcio Nordeste que nós falamos aí, o Ministério da Saúde imediatamente repôs a parte do Ceará, né? Então, isso foi instantâneo. Olha, não, vocês não vão ficar com esse prejuízo, pelo menos dos equipamentos, a solução de continuidade vai ter. E a gente pediu mais, eles estão atendendo, e eu espero que a gente consiga passar logo por isso, sabe? A retomada também das atividades lá de forma gradual, responsável, sempre, demorou muito, não tinha planejamento, Silvio, planejamento para que fosse retomado, né, as atividades. Isso é ruim porque gerou um grande desemprego, o comércio teve um hiato aí que muita gente, porque além da gente perder vidas pela saúde, tem vida também pela fome, né, que estão ali ameaçadas. Isso gera violência também, é um círculo vicioso que acontece isso. Então, a gente acredita muito que o bom senso vai reinar, que as pessoas vão dialogar para conseguir uma solução com relação ao estado do Ceará. Uma última pergunta em relação a essa questão da pandemia, senador, que o senhor acabou de mencionar, da angústia que as pessoas estão vivendo. Nós temos conversado no programa, como o senhor também lembrou, com vários senadores de vários estados, o senador Jean Paul Prats, do Rio Grande do Norte, nós conversamos com o senador Alessandro Vieira, de Sergipe, e os dois deram o mesmo testemunho. Está sendo muito difícil você manter as pessoas em casa, porque, bom, primeiro, o povo nordestino, como o senhor já citou, é um povo muito caloroso, é um povo muito amoroso, um povo muito alegre, e se sente meio preso dentro de casa. O índice de isolamento social do seu estado, que já foi de 63%, agora está em 40,5%. Isso é um risco? O senhor que tem ido ao estado tem sentido essa dificuldade dos cearenses ficarem em casa para tentar ajudar a controlar essa pandemia, senador? Olha, a gente precisa ter muita serenidade nesse momento, né? Porque a pandemia ela não encerrou. Nós estamos ainda com momentos, por mais que o estado Fortaleza já tenha diminuído bastante, os hospitais começaram a esvaziar, graças a Jesus, mas está indo para o interior do estado do Ceará e as medidas sanitárias das autoridades, né, do isolamento, quem puder, né, da questão de ter o cuidado, lavar as mãos, mesmo com fraquíssimo saneamento que a gente tem no Brasil. Semana que vem vamos votar, né, graças a Deus o presidente já confirmou que nós vamos votar o saneamento, mas os grupos de risco principalmente, né, os idosos, as pessoas com comorbidades, elas precisam se isolar nesse momento. A gente precisa ter, por amor a essas pessoas, segurar o ímpeto da visita, do contato, para que elas fiquem resguardadas. Quem não tiver como ficar em casa, porque precisa sobreviver, que use máscara, né? Já uma obrigatoriedade, que as pessoas andem com máscara na cidade, no estado, e que possam, de alguma forma, manter um certo cuidado. Isso é fundamental para que a gente traga uma nova onda do Covid em Fortaleza, que pode voltar a superlotar os hospitais. Bom, senador, vamos falar de uma boa notícia para os cearenses, que é a melhora da seca no seu estado, né? O monitor de secas da Agência Nacional das Águas, aqui do governo federal, colocou o Ceará como o segundo estado do Nordeste em melhor situação, atrás apenas do Maranhão.
né? Então, o Nordeste, no geral, tem 61,7% do território com algum nível de estiagem, e o Ceará, 69%. Então, está bem melhor a situação, é uma boa notícia para o cearense, e o senhor pode complementar essa informação citando a questão da transposição do São Francisco, porque é visita do presidente Jair Bolsonaro e do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, ao seu estado para inaugurar obras dessa transposição. Olha, em primeiro lugar, eu queria dizer que essa pandemia trouxe muita reflexão, né? Ela trouxe as relações vão mudar humanas, as relações comerciais vão mudar, e a gente percebe, eu pelo menos tenho muita fé e esperança, de que o ser humano vai ficar mais solidário, mais fraterno depois disso tudo, porque a gente não é nada, a gente viu aí que esse vírus ele não tem distinção, ele vai mesmo e fez a gente refletir profundamente. Para o estado do Ceará, teve essa bênção, né, que foi muita chuva nesse início de ano, durante a pandemia. Então, só que isso não resolve, isso é uma coisa que fica por um tempo, né? Mas não vai resolver a situação. Agora, a transposição, sim. A transposição, que é um projeto antigo, inclusive o presidente está indo ao Ceará para inaugurar lá em Jati, um trecho importante, e a gente acredita que essa obra precisa acontecer o mais rápido possível. Sempre foi postergada, corrupção, escândalo, má gestão, mas a gente tem eu estou muito otimista que ela possa ser concluída o mais rápido possível para que a gente tenha essa solução hídrica perene para o estado do Ceará. Mas fica também a minha gratidão a Deus pelas chuvas, né, que foram fantásticas, em meio a tantas notícias ruins, né, Silvio? A gente tem uma notícia boa como essa notícia e muitas outras. Rapaz, eu nunca vi tanta gente se mobilizando para ajudar o próximo com alimento, sabe, os idosos, com fraternidade, com contato. Isso aí é algo que me deixa, assim, muito feliz com a humanidade que a gente vai ter após essa pandemia, se Deus permitir. Senador Eduardo Girão, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Muito obrigado, Silvio. Tudo de bom, muita paz e harmonia. Obrigado para todos nós. E agradeço a você que nos acompanhou até o momento, lembrando que essa entrevista já está disponível para você baixar ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/TV, no nosso canal do YouTube ou em podcast nas principais plataformas de áudio. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Assunto de Estado.